Olha, vamos então a Brasília falar com Délio Rocha, Elivaldo Barbosa aqui comigo também participando dessa entrevista, porque por lá foi aprovado o tão falado fundo partidário. Significa que é recurso público, uma fatia considerável, voltada agora para as campanhas políticas. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Boa tarde a todos os meus conterrâneos. Olha, hoje os deputados chegaram aqui na Câmara com cara de sono, isso porque a votação aconteceu até a madrugada. Esse fundo de campanha só foi aprovado perto de 2 da manhã. E o projeto de lei, o texto base, prevê que um fundo bilionário com recursos públicos. E eu preparei uma matéria que traz mais detalhes sobre esse fundo de campanha e que mostra também que essa decisão no plenário não foi uma decisão fácil. Vamos acompanhar. Foi uma sessão tumultuada que teve muitas discussões e no final o resultado refletiu um parlamento dividido, 223 votos a favor e 209 contrários. Por uma pequena diferença, o fundo público de campanha foi aprovado e a previsão é de que consiga reunir no mínimo 1,7 bilhão de reais para as eleições do próximo ano. O projeto de lei aprovado nesta madrugada aqui no plenário da Câmara prevê que 30% do valor das emendas de bancada sejam destinados para a formação desse fundo de campanha. Caso seja sancionada pelo presidente, a lei vai gerar mudanças significativas. Atualmente, os recursos das emendas de bancada são destinados para os investimentos na área de saúde nos estados. Só que agora, com a mudança de entendimento, em 2018, 3 de cada 10 reais do montante das emendas de bancada podem engordar os caixas de campanha. E não é pouco dinheiro. O orçamento de 2018 estima em 4,5 bilhões de reais o montante das emendas de bancada. Desse total, 1,35 bilhão será repassado ao fundo de campanha. O projeto de lei estabelece outras fontes de financiamento. Uma delas é referente aos recursos de isenção fiscal, que atualmente são repassados às emissoras de rádio e TV pela veiculação da propaganda partidária. Pelo texto aprovado, a propaganda fica suspensa em ano de eleição e o valor correspondente a esse gasto irá para as campanhas. Diante de tantas mudanças, a criação do fundo de campanha continua dividindo os deputados. Olha, eu há tempo venho analisando esse quadro. Acho que no Brasil vive um momento que não pode estar gastando dinheiro em outras coisas a não ser nas prioridades da saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, naquilo que o Brasil precisa e o povo brasileiro precisa. Por isso votei contra, já me manifestei anteriormente, fizemos uma luta muito grande, ficamos até as 3 da madrugada, perdemos por 14 votos. Olha, eu votei porque o sistema precisa ser financiado de alguma forma. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal proibiu doação de campanha empresarial, alguma fonte tem que vir para financiar o sistema político brasileiro. Eu não vendo emenda, não faço coisa errada, nem recebo dinheiro de Caixa 2. A sua pergunta fica bem dirigida para os deputados que votaram contra, perguntando a eles o seguinte: já que vocês votaram contra, na certa não vão receber esse recurso, com que dinheiro vão financiar a eleição? Fica o questionamento também, né, Elivaldo Barbosa? Não é simplesmente dizer, é dinheiro público e deveria ser, ou poderia ser investido em obras em benefício da população, mas precisa ter uma fonte de recursos para financiar. Se não há financiamento privado, se não está liberado o financiamento privado, como era antes, que era público, só que através de empresas. Porque o que as investigações mostram, Tiago, é que muito mais do que 1,7 bilhão eram gastos em campanhas eleitorais de forma ilícita até. Dinheiro público através de empresas, a boa parte através de empresas, irrigando as campanhas. Agora tem-se uma perspectiva de um limite, de um disciplinamento acerca de gastos da campanha. Vamos ver então como vai ser digerida na sociedade e, sobretudo, utilizada na prática para um pleito transparente. Aproveitando o Délio aqui com a gente, ô Délio, como é que está o andamento o desenrolar aí da denúncia, da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer? Tiago, a defesa do presidente Michel Temer, feita pelo advogado Eduardo Carnellosa, entregou ontem um volume muito grande de documentos aí, e em que ele não poupa
críticas a ninguém, faz crítica a todos os acusadores. Ele entra naquela linha de que a melhor defesa é o ataque. E agora a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, tem 5 sessões para analisar esses documentos que foram apresentados pela defesa do presidente. Depois disso, tem que preparar um parecer favorável ou contra a denúncia. E aí, depois, essa denúncia segue para o plenário da Câmara. Aí sim vai ter uma decisão final. Os deputados vão ter que dar o voto deles. O presidente precisa de 172 votos para barrar essa denúncia na casa. Já a oposição tem um trabalho mais difícil, precisa de 342 votos para que essa denúncia siga seu caminho normal e vá para o Supremo Tribunal Federal. Caso contrário, essa denúncia fica hibernando no Supremo Tribunal Federal até que o presidente da República termine seu mandato. Aí sim ele vai responder como um cidadão comum na primeira instância. Tiago.